sou Luana Vilutes, autora do módulo Cultura, Diversidade e Desenvolvimento. Eu tenho graduação em Ciências Sociais, sou mestre em Educação e doutora em Cultura e Sociedade pela UFBA. Eu tenho trabalhado muito desde 2003 com economia solidária e cultura, buscando justamente promover o encontro entre esses dois campos, essas duas áreas do conhecimento. Trabalho com formação, com pesquisa. Tive a honra de integrar a equipe do projeto de elaboração de planos municipais de cultura em ambientes de aprendizagem à distância, acompanhando a elaboração dos módulos e também toda a assessoria ao conjunto de municípios que a gente fez na primeira fase do projeto. Vou falar um pouco para vocês a respeito da diversidade cultural. Ela corresponde à primeira unidade desse módulo. Aqui hoje a gente vai trabalhar algumas questões que dizem respeito a como é que a cultura e a diversidade cultural aparecem no plano municipal de cultura. Como é que um plano pensado para 10 anos, ele consegue ser abrangente o suficiente e representativo também o suficiente para abarcar o conjunto da diversidade cultural, as diversas formas de existir, de pensar, de se organizar, de trabalhar, de difundir, de praticar e de criar cultura. Para começar, a gente vai trabalhar agora a matéria-prima dos planos municipais de cultura, que é justamente a cultura. E a cultura aqui concebida como direito humano, como algo realmente essencial para a constituição dos seres humanos. A cultura pensada para além, não só apenas como as expressões artísticas, mas ela também contempla as visões de mundo, as formas de se organizar, os modos de fazer, as cosmovisões que as comunidades e os grupos culturais e a população da sociedade elas possuem. Então, pensando a partir dessa perspectiva, a cultura ela engloba tanto, por um lado, a memória e o sentido de pertencimento, as raízes e as tradições, como também o presente e nos permite projetar o futuro. A cultura é o que faz essa conexão entre passado, presente e futuro. É importante levar em consideração o caráter dinâmico da cultura. Não existem culturas estáticas, As culturas e as identidades culturais elas estão em permanente transformação. E isso é importante ser pensado quando a gente projeta um plano municipal de cultura, para pensar ações que justamente consigam contemplar essas diversas formas de trabalhar, de se organizar e de pensar, e a possibilidade de recriação e de reinvenção dessas culturas. Eu gosto de trazer esse conceito que Mário de Andrade nos ensinou, e que ele trabalhava muito, é a cultura sendo fundamental, sendo essencial, como o pão. A gente não sobrevive sem o alimento e a gente não sobrevive sem a cultura. E pensar a cultura como direito humano significa isso, ela é necessária para que a condição humana se realize, para que a gente possa se transformar e viver em sociedade. E nessa perspectiva de um conceito ampliado da cultura, como é que as políticas culturais então podem corresponder a ela? E a gente tem uma possibilidade de conceber isso através de uma visão tridimensional da cultura, que é a maneira que, por exemplo, o Ministério da Cultura, desde 2003, vem trabalhando, de conceber a cultura na sua dimensão simbólica, na sua dimensão cidadã e na sua dimensão econômica. Essa visão parte do pressuposto que a cultura ela é uma expressão dos modos de sentir, de representar, de simbolizar, como eu falei também das memórias, mas também ela é uma expressão dos direitos, ela é uma expressão das formas de participação, o direito à participação também é um direito à cultura, o exercício da cidadania cultural também faz parte dessa dimensão cidadã da cultura, e a dimensão econômica da cultura, que são justamente as diferentes formas que a gente tem de produzir cultura, de se organizar para criar e trabalhar na área da cultura. Então, como é que a gente então trabalha com essa tridimensionalidade da cultura nas políticas culturais? E como é que os planos municipais de cultura refletem essa tridimensionalidade? Agora a gente vai falar um pouquinho da diversidade cultural, como é que ela aparece no Plano Nacional de Cultura. Inicialmente é sempre importante lembrar que justamente por envolver o diferente, trabalhar com a alteridade, trabalhar com as diversas formas de pensar, de simbolizar, de representar e de se organizar e produzir cultura,
A diversidade cultural ela não é um campo harmônico, ela é um espaço em disputa. Ela se dá num contexto de conflito também, mas essa disputa ela é transformadora, construtiva e permite a renovação cultural e a criação do novo, do diferente. No Plano Nacional de Cultura, a diversidade cultural ela ocupa uma centralidade fundamental. Ela é tanto um princípio do plano quanto um dos objetivos do Plano Nacional de Cultura, né? Reconhecer e valorizar, promover a diversidade cultural, a diversidade étnica, a diversidade regional é um aspecto chave do Plano Nacional de Cultura, é um dos seus principais objetivos. E é isso que nos faz pensar, então, como é que a gente trabalha isso num Plano Municipal de Cultura. No campo das políticas culturais, a diversidade cultural também foi significada de diversas maneiras e ela evoluiu para não ser concebida apenas numa perspectiva de preservação da diversidade cultural, que é muito importante, como falamos antes, a memória, as identidades, mas também de proporcionar o fomento à diversidade cultural, né? De gerar justamente meios de fomentar e de promover práticas diversas da cultura. Agora vamos conhecer um pouco como é que o Plano Nacional de Cultura trabalha a diversidade cultural. Quais são as metas que são voltadas à diversidade cultural e como é que a gente pode trabalhar o Plano Municipal de Cultura inspirado e relacionado também a essa dimensão nacional, né, de fomento, de promoção e de preservação da diversidade cultural. O Plano Nacional de Cultura tem diretamente 8 metas que são vinculadas à diversidade cultural. A gente tem aqui algumas metas que a gente vai poder trabalhar mais especificamente neste vídeo. Vamos pegar, por exemplo, a meta número 3, né, que trata justamente da criação do mapa da diversidade cultural, né, da cartografia da diversidade cultural, da diversidade das expressões culturais. É muito importante perceber que essa meta está relacionada não apenas às expressões das linguagens artísticas reconhecidas, né, como o teatro, a dança, o circo, as artes visuais, a música, dentre outras, mas também ela busca alcançar um mapeamento da diversidade de grupos sociais que representam os vários segmentos da nossa diversidade cultural. E aí a gente está se referindo aos povos do terreiro, aos povos indígenas, aos ciganos, às culturas populares, imigrantes, as lésbicas, os gays, transvestis e transexuais, as mulheres, as pessoas com deficiência, transtornos psíquicos, os mestres de saberes das culturas tradicionais, as crianças, os jovens, os idosos. E como é que a gente consegue planejar e projetar políticas municipais de cultura que abarquem essa diversidade? Nesse primeiro vídeo, a gente trabalhou a cultura como direito humano, né? A cultura que concebe e contempla as artes, mas também ela vai para além das artes. Ela é uma forma em que o ser humano atribui sentido na sua prática, na sua vida, no seu cotidiano, e que permite uma transformação e uma perspectiva de futuro, que é afinal o que a gente também está trabalhando aqui na projeção dos planos municipais de cultura. No campo das políticas culturais, pensar a cultura e a diversidade cultural reforça a importância que a gente dá à cultura, tanto assim como à educação, à saúde, a outras áreas fundamentais da gestão pública. Então traz a centralidade da cultura também numa perspectiva de projeção de políticas públicas. Nesse sentido, é importante pensar como é que um plano municipal de cultura ele pode tanto diagnosticar, identificar, como também promover e fomentar as diferentes formas de fazer cultura, os diferentes grupos culturais, diferentes segmentos socioculturais, né, nas suas mais variadas formas de se organizar e de se expressar, de criar cultura. E aí entra a diversidade cultural. A diversidade cultural compreendida como um direito também, ela é algo, como eu disse, prevista no Plano Nacional de Cultura, ela é um direito constitucional, formal, legal. Ela é a expressão das riquezas das capacidades humanas, das diversas maneiras que a gente tem de conviver e de trabalhar e de se organizar. E ela também, ao mesmo tempo que ela é um direito conquistado, ela não deixa de ser um desafio a ser perseguido e ainda a ser permanentemente alcançado. Isso porque a gente vive hoje tendências cada vez mais de homogeneização,
com a globalização e com a padronização das formas, tanto por parte do Estado de fomentar a cultura, quanto por parte da sociedade também de fazer cultura e de expressar as suas práticas. Essas tendências homogeneizadoras, de padronização, de massificação da cultura, elas tornam a diversidade cultural cada vez mais tímida, elas inibem a multiplicação e a diversidade cultural que a gente tanto quer promover e que a gente acredita que os planos precisam também fomentar. E esse vai ser o tema do próximo vídeo que a gente vai trabalhar, quando a gente apontar a relação entre cultura e desenvolvimento, por exemplo. E nos vídeos seguintes, quando a gente trabalhar a relação da economia e da cultura, como é que a gente pode olhar para a economia e da cultura também numa perspectiva de diversidade econômica. Mas isso é tema dos próximos vídeos.